Foi o banco do Flamengo levantar para fazer o aquecimento e o torcedor já começou a gritar o nome do Gabigol, né, o Gabriel. Como é que é administrar um jogador desse tamanho do clube no banco de reservas? Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos para ele? A gente sabe que tem alguns times, pelo menos a gente ouve, né, alguns times interessados no Gabriel. Ele pode começar os jogos ao lado do Pedro? O que você pensa para esse jogador que hoje, mesmo como o Matheus falou, né, tinham 10 desfalques, ele ainda assim começa no banco de reservas? O que você tem planejado para o Gabigol ao longo da temporada? Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, é jogo a jogo, é trabalho a trabalho, é as oportunidades, por vezes, ele entrar juntos com o 8, por vezes como 9, essas possibilidades, elas são reais. Professor Matheus, última pergunta lá atrás. Tite, boa noite. Queria saber se tu te surpreendeu com a postura ofensiva do Juventude, também como é que é para ti tornar aqui para Caxias do Sul comandar um jogo no estádio Alfredo Jaconi. Do jogo a gente já falou, teve momentos de domínio e controle das duas equipes. O Juventude tem a qualidade técnica, tem um grande treinador, tem um grande preparador físico, o Paulo, tem um grande trabalho. Em relação a voltar a Caxias, eu acho que eu externei isso daí anteriormente, eu estou falando em termos pessoais, eu sou um cara abençoado, cara. Eu sou um cara abençoado porque sou filho da terra, trabalhei no Juventude como atleta e como técnico, no Juventude como atleta, como técnico, tem toda uma história, né, gerada. Tenho uma esposa aqui, tenho todos os títulos que um técnico poderia sonhar na carreira, o último campeão mundial. Pô, cara, se eu reclamar de alguma coisa, o Papai do Céu vai olhar para trás e dizer menos. É isso. Muito obrigado, professor. Bem, tá aí a entrevista do Tite, né? Ouvimos agora o técnico do Flamengo. Eu gosto de algumas respostas do Matheus, do filho dele. Esse negócio do Tite levar sempre alguém com ele na entrevista, a gente vai se acostumando e tal. Mas ele é bem direto, cara. Gostei do que ele falou. O time falhou e tal, defensivamente, mas pode fazer melhor. Achei legal. Achei legal. Não é a primeira vez que ele dá respostas interessantes, não. Sabe? Achei boa a resposta. Ou seja, a dificuldade é grande, mas tem que melhorar. Não pode tomar tanto gol de cabeça, né? O Flamengo não tá com desfalques na zaga, assim, como está nos outros setores do campo, meio campo todo que está fora. Lateral esquerdo, lateral direito, perdeu 2 jogadores que estão aí servindo a seleção do Uruguai. Então, eu achei interessante até essa resposta do Matheus Bach. Gostei. 2 boas respostas ali, acho que admitindo que... E ele fala, a gente não estava melhor no jogo, estava melhor o Juventude. Como falou outro dia, inclusive, foi qual jogo recente que ele falou, que o Flamengo não estava jogando bem. Enfim, acho interessante isso. Acho interessante. Foi contra o Atlético Paranaense, né, que ele fez um comentário também sobre o momento do jogo. Enfim, o Flamengo está esfacelado, gente. O pessoal da Flamengo que vira aqui, desculpa, cara, não dá para levar a sério. Claramente o time está cansado. Entendam o seguinte, quando um time de futebol, 5 jogadores que estão fora, os reservas imediatos vão ser mais exigidos. E os titulares que permanecem vão ser mais exigidos ainda. Então você pega, por exemplo, o Flamengo de hoje, vamos lá. Fora, Varela, Pulga, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta na Copa América. Machucado, Igor Jesus. É um reserva que faria ali a função de volante. O Flamengo está jogando há várias rodadas com o Léo Ortiz improvisado. Ele não é volante. Se adapta, tem qualidade no passe, mas o posicionamento é outra situação, para onde que corre. Jogar de zagueiro, jogar de volante. Ele nem teve tempo para se adaptar. Ele rapidamente teve que se adaptar. Então é um problema que tem o Flamengo, estrutural na sua equipe. O Cebolinha machucado, que vinha bem. O Bruno Henrique se machucou, que é o reserva imediato do Everton, Cebolinha. O Alan Davi Luiz. Alan voltou de lesão recentemente, não tem condições de jogar 90 minutos. Por isso o Léo Ortiz tem sido o homem do meio campo. O Davi Luiz jogou várias partidas seguidas, já é veterano. Hoje teve que ser preservado, entrou no final na hora que tomou o gol. Gerson e Pedro saíram hoje faltando pouquíssimos minutos. 4 minutos, 3 minutos. Ambos têm jogado 90 minutos. Desgaste. Então você tem aí um cenário muito difícil para qualquer equipe. Não sei se eu esqueci alguém, mas são vários jogadores ou fora de combate ou sem as condições adequadas, ideais. Num cenário como esse, vai pagar caro. A derrota foi justíssima, o Juventude foi melhor.
O Rossi fez uma partida memorável. E o empate estava excelente para o Flamengo. Uma rodada tá boa, porque até o momento nós temos em andamento Bahia 1, Vasco 1. Fortaleza 2 gols do Lucero, aliás, belíssimas finalizações do atacante do Fortaleza, do argentino. 0 para o Palmeiras. Internacional 0, Atlético 0. O Flamengo ainda está na liderança. Só perde a liderança se o Palmeiras virar ou se o Bahia golear o Vasco. Pouco provável que o Bahia goleie. O Palmeiras virar, não sei, 8 minutos, tudo pode acontecer. Mas nesse momento o Flamengo está fechando a rodada ainda na liderança do campeonato. Então a rodada é muito boa até agora nas circunstâncias. Porque eu já tenho dito para vocês aqui que acompanham o meu trabalho, falo isso no UOL, falo isso na Jovem Pan, falo isso na TV Cultura, falo isso na S1 Live, amanhã tem, aliás, na área 11 da manhã, no canal S1 Live aqui no YouTube. Aliás, chegamos a 100 mil inscritos na S1 Live, se você não é inscrito no canal, faça a inscrição. Amanhã, 11 horas, tem na área, vamos falar muito também sobre isso. Perdão, porque a sinusite, a gripe, agora está me deixando. Mas ainda estou com resquícios, peço desculpas a vocês pela tosse eventual. Mas, como eu dizia, o Flamengo tem que brigar para nesse período de Copa América para ficar perto dos líderes, perto do líder. Se ele não for o líder, ficar perto. Se for o líder depois dessa Copa América, porra, levanta as mãos para o céu. Porque não há como, gente, não há como. Isso aí não existe. O Marcos Braz já falou isso, acho que o Tite também, e eu tenho dito há mais tempo ainda. Você pega o Real Madrid campeão europeu e fala assim, ó, eu vou tirar de vocês agora o Valverde, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. E de quebra o Bellingham também. Tá? 4 jogadores. Nem precisa levar 5. 4. Tá bom para você? O Ancelotti vai subir pelas paredes. Chega pro Pepe Guardiola e fala: o Haaland, o De Bruyne, o Bernardo Silva e o Walker não vão jogar essa semana, não, que eles vão servir as seleções. Isso não existe, gente. Isso derruba completamente. E não é por um jogo, é por 9 jogos. Você imagina, consegue imaginar um técnico de um time de primeira linha do planeta Terra perder 5 jogadores importantes por 9 partidas do campeonato, por mais de um mês? Isso não existe, cara. Ah, mas o Flamengo está chorando de barriga cheia que tem bons jogadores. Não. O Flamengo tem um elenco. O elenco do Flamengo ele é amplo. Ele não é só esse que está a serviço do Flamengo. Quem pagou 15, 16 milhões, eu já nem sei mais quanto, 16 milhões de dólares, 15 milhões de euros mais ou menos, pelo De La Cruz, à vista foi o Flamengo, não foi a seleção do Uruguai. O mesmo valor aproximadamente custou lá em 2019 o De Arrascaeta. Foi o Flamengo que pagou. Os 9 milhões, 8 milhões de euros pelo Vinha, foi o Flamengo. O Varela, que veio numa outra situação, foi o Flamengo que paga salário desses jogadores. O Pulga, 4 milhões de euros. Então você tem aí um montante significativo de jogadores que o Flamengo pagou caro e eles são retirados durante não uma partida, durante 9 partidas. E isso tem que ser falado. Ah, chororô o cacete, meu irmão. Isso não é chororô, isso é um absurdo. Você está tirando jogadores para servir seleção, não para o campeonato. E os clubes, 12 clubes procuraram a CBF para remanejar o campeonato, para ajustar o campeonato. De maneira que não fossem tantas rodadas, que fossem menos rodadas. De que maneira? Espalhando mais o campeonato, invadindo um pouco mais o mês de setembro, parando o campeonato por algumas rodadas. Seria até com a fatalidade do que aconteceu lá da tragédia do Rio Grande do Sul, uma oportunidade de ajustar algumas partidas atrasadas até, né? Depois até ajudaria. Mas não. A CBF falou não e acabou. Não, e acabou. Mandou verdadeiro foda-se, né? Não, e acabou. E aí, cara, como é que faz? Como é que faz? Essa é a realidade, é isso que está acontecendo. Então, todos os clubes que tiveram jogadores convocados pagam o preço. Mas no caso do Flamengo, o preço é mais alto, porque são mais jogadores. E está acontecendo com o Atlético Mineiro também. Muitas lesões. E você perde jogadores, os reservas vão ser mais exigidos, vão jogar mais vezes, vão ficar mais desgastados, vão se machucar mais vezes. Não tem jeito.